você, olá meu querido, minha querida, aqui quem vos fala é pastor Marcos Félix. Esse é o segundo vídeo da série Scandal, ou Escândalos. Nós falamos de forma introdutória sobre os escândalos, quando eles acontecem. Eu fiquei de falar o porquê deles acontecerem e o para que deles acontecerem. E a base do nosso estudo não é só Mateus 24, mas também Mateus capítulo de número 18, do versículo 7. Mateus 18, 7, que fala assim: ai do mundo por causa dos escândalos. Em algumas versões, na King James, fala por causa das ofensas. Pois é necessário que venham os escândalos ou as ofensas. Mas ai do homem por quem vem os escândalos ou por quem vem as ofensas. Nos dias atuais, nós vemos muitas coisas acontecendo no Brasil, no mundo, mas particularmente no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro e em outros estados. E por que a palavra escândalo nos chama tanta atenção? Porque ela sugere ofensa, sugere descrença, sugere dureza do coração, sugere também apontamento apocalíptico. E por que eu falo isso? Na verdade, eu tenho um vídeo, você pode ir na nossa playlist Apocalipse, você vai ver eu falando sobre algumas ações e circunstâncias que acontecem, que são apontamento para a segunda vinda de Jesus, a parousia. Bem, os escândalos, na verdade, eles nos chamam a atenção por quê? Porque normalmente eles vêm de pessoas, de indivíduos que deveriam dar exemplo, ter uma vida reta, viver em retidão. E no caso, se torna escândalo ou ofensa por conta de que essas pessoas que são exemplos ou deveriam ser referência, elas acabam transgredindo, acabam fazendo coisas inesperadas, acabam fazendo coisas escandalosas e trazendo escândalos que nos ofendem. Nós, alguns dias atrás, e temos ouvido muito falar sobre o caso Flor de Lis, uma pessoa que deveria dar um grande exemplo diante da sua história de vida e que tudo que fora construído hoje está à mercê, está sendo indagado se realmente foi uma história ou for uma história de sucesso. Mas na verdade, toda essa história, mais difícil que tenha sido para ser construída, facilmente ela foi destruída por conta de uma ação meticulosa, uma ação desastrosa, uma ação diabólica, uma ação que realmente nos chama a atenção de que uma pessoa que se dizia ou se diz serva de Deus cometeu uma atrocidade, como nós temos visto nos noticiários. Bem, a justiça está cuidando disso, as provas, os autos, mas a verdade é que isso é um escândalo de qualquer forma. Bem, nós tivemos também, na Igreja Católica, uma situação com um padre. E milhões estão aí nesse envolvimento todo, onde esse padre está também sendo investigado e a justiça já está em cima dele. E também gerou um grande escândalo, um grande testemunho, e as pessoas estão ligadas nisso também. Mas antes desses dois acontecimentos, houve também a situação do homem, um espírita chamado João de Deus, que também as pessoas acreditavam nele, muitos artistas, pessoas de posse, pessoas de grana, pessoas simples também. E veio à tona toda uma artimanha, todo um planejamento que diabólico é
e que ele também fora descoberto. Mais um escândalo. Eu trouxe religiões variadas, porque para que você entenda que tudo isso não tem a ver só com os ditos cristãos, mas de um modo geral os escândalos, sejam quaisquer eles forem, servem por um propósito e para um propósito. E eu estou trazendo para você esses relatos, assim como do governo do estado, como os governadores do nosso estado do Rio de Janeiro, como do município do Rio de Janeiro, para chamar a tua atenção que a Bíblia falava e fala que os escândalos vão acontecer e não vão parar de acontecer. E ai de quem, ou ai daquele por quem esses escândalos ou essas ofensas vierem. Bem, esses escândalos acontecem por quê? No nosso caso, no cristianismo, a única coisa que pode nos fazer cair é o pecado. Na verdade, para qualquer pessoa, o pecado que de tão a Bíblia nos orienta e fala que ele tão de perto nos rodeia, e a concupiscência da carne, que é a inclinação carnal que temos para errar, se nós dermos vazão, nós seremos pegos. Isso acontece devagarinho, bem devagar. Então, por que os escândalos vêm? Porque estes, um dia estiveram numa situação cômoda para não errar, mas essa situação cômoda para não errar, eles abriram brechas e foram se esquecendo de coisas como a Bíblia fala do primeiro amor, e foi entrando vaidade, orgulho, mediocridade no sentido de se preocupar com coisas muito mais humanas. Eu posso dizer dinheiro, sexo, eu posso falar de gostar de pessoas e desgostar de outras, fazer acepção de pessoas, ser mais político do que ser amado ou amar alguém. Então, inúmeras coisas são respostas do porquê de acontecer tais escândalos. Judas foi um deles. Um escândalo ele se suicidar, um escândalo ele trair Jesus, entregar Jesus. Mas tudo porque Judas queria que Jesus fosse aquele rei que tirasse o povo de Israel, povo hebreu, povo judeu, das garras dos romanos. Das garras dos romanos. E quando ele descobre que não era isso, ele começa a dar brecha para que o inimigo das nossas almas entre e faça o que desejava fazer, o que desejou fazer. Ele então vende a informação para ficar bem politicamente e ganhar algum dinheirinho. Muitos desses escândalos começam, e eles todos começam devagar, e muitos querem ficar bem. E o distanciamento de Deus faz com que essas pessoas esqueçam quanto elas estão distantes para retornar. E quando se veem, já cometeram um grande erro. Deus fala com Caim: Caim, você está com um pensamento não muito bom. Se você der vazão ao seu coração, você vai fazer o que é errado. Ele foi lá e mata Abel, seu irmão. Desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem. Deus disse para Adão: não come do fruto dessa árvore. Vivia em retidão, não tinha nada do que fazer aí naquela árvore. Mas foram seduzidos e caíram. Um escândalo. Davi, num dia que era para ir para a guerra, ele não vai para a guerra e fica em casa. E vê uma mulher, Betseba nua, ele fica doido e ele cai. Mata um homem de confiança, esposo dessa mulher. Tem um filho, mais um escândalo. Jacó dá uma volta no seu pai e tem que fugir depois do seu irmão. Escândalo. A Bíblia ela não
ela não deixa de relatar tudo isso, mas ela também dá as possibilidades e dá orientações de como tudo isso aconteceu, como se reaver diante dessa situação, o que fazer e para que serve. Tudo isso que a Bíblia fala que é mistério que aconteçam, os escândalos e essas ofensas. Bem, nós vamos falar do para quê no próximo vídeo. Eu espero que essa palavra tenha abençoado você de alguma forma, que você possa estudar a Bíblia. Eu te estimulo a estudar a Bíblia. E vai estar aqui, ó, o link do próximo vídeo, que é falando do para quê que vem os escândalos. Para que serve tudo isso? Já que é mistério. Então vai estar aqui a foto do próximo vídeo. São 3 vídeos dessa série. Seriam 5, mas vamos fazer 3. E aí você pode rapidamente vê-los e poder aprender. E com a leitura da palavra, você vai aumentar o teu conhecimento. Deus te abençoe. Um ótimo dia. Uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Tô indo. Tchau.